Nós vamos agora a um outro ambiente do Congresso Nacional, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando agora, participando de uma audiência pública. A Basília já tinha antecipado isso aqui para a gente mais cedo, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, mas na Câmara dos Deputados. Vamos até lá. Da pandemia, ao contrário da primeira, que incidiu de maneira sequencial nas diversas regiões do país. E isso pressionou também a indústria farmacêutica, que não teve a capacidade suficiente para fornecer os chamados insumos para a intubação orotraqueal, né? São bloqueadores neuromusculares, sedativos, anestésicos. O mercado nacional, apesar de existir uma indústria nacional com importante participação, ela não foi suficiente para atender toda a demanda e exigiu das autoridades sanitárias algumas medidas. Aqui eu cito, no âmbito da Anvisa, foi reduzida a chamada quarentena biológica de 15 para 7 dias. Também foram autorizadas novas marcas comerciais, bem como foi autorizado a importação desses insumos pela iniciativa privada e também por estados e por municípios. O Ministério da Saúde, através de parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acompanhou os estoques da indústria farmacêutica, dos distribuidores desses insumos, com o objetivo de garantir a distribuição homogênea desses insumos em todo o território nacional. Nós sabemos que nós temos um sistema de saúde pública que abrange 75% da nossa população, mas nós temos também um sistema de saúde suplementar que tem cerca de 48 milhões de beneficiários e que compete por insumos com o sistema público de saúde. E o Ministério da Saúde tem o dever de acompanhar esse contexto para assegurar que um cidadão que mora, por exemplo, na cidade de Cacoal e Rondônia, ele tenha o mesmo acesso daquele que está na principal capital do país, que é a cidade de São Paulo. E assim foi. O Ministério da Saúde assumiu, avocou para si a prerrogativa de dar suporte a estados e municípios, ajudando em uma ação que, conforme pactuado na tripartite, não é atribuição do Ministério da Saúde. Mas, deputado Áureo, considerando o caráter pandêmico dessa doença, o Ministério da Saúde apoiou estados e municípios. O Estado de São Paulo enviou, como é tema aqui, para o Ministério da Saúde, alguns ofícios que a medicação ela tem que chegar antes da resposta dos ofícios. Porque as pessoas que estão lá na ponta, a despeito desse Estado ser um orgulho dessa nação, é um Estado que tem a economia maior do que muitos países e pode sim adquirir esses insumos no Brasil ou no exterior, como o fez posteriormente, né? O Ministério da Saúde não deixou, conforme pactuado na tripartite, com a participação de CONAS e CONASEMS, enviou insumos do chamado kit de intubação para o estado de São Paulo, como temos feito com os outros estados do Brasil. Outro problema que nos afligiu muito foi a questão do oxigênio. Aqui destaco também que é um mercado oligopolizado, não é só no Brasil, não é? E nós temos esse oxigênio aqui no Brasil produzido para fins industriais e também para fins medicinais. E esse oxigênio ele é transportado na forma líquida através de carretas que abastecem os hospitais, os grandes hospitais do Brasil, que têm tanques que são adequados o suficientes para armazenar esse insumo e distribuir para os pacientes em cada leito hospitalar. Alguns estados, mesmo nos estados grandes, mesmo nos estados ricos, como o estado de São Paulo, é necessário o concurso de cilindros, né? E no pico houve dificuldade com cilindros e houve a parceria com a iniciativa privada para que
esses cilindros da indústria, por exemplo, pudesse ser usado com finalidade medicinal. Então, as ações coordenadas pelo Ministério da Saúde, elas surtiram efeito. Eu digo aqui aos senhores que no pico dessa chamada segunda onda, o Ministério da Saúde atuou em parceria com a White Martins para importar 16 caminhões para transporte de oxigênio no Brasil, né? Então, caminhões usados que vieram do Canadá. Não se pode importar carro usado, mas aqui não é um carro usado, é um insumo estratégico do Ministério da Saúde, e chegaram esses oxigênios, esses caminhões que agora fortalecem o nosso sistema de saúde. Além disso, recebemos doações de um grupo de empresários liderados pela Vale, concentradores de oxigênio, recebemos doações da Espanha de kits de intubação, recebemos também doação de Portugal, também de atropina, naquele momento de grande dificuldade. E o Ministério da Saúde, sabedor do caráter insidioso dessa doença, se prepara para ter esses insumos para socorrer estados e municípios, se for o caso. Agora mesmo, através da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, nós fizemos uma compra de 2,5 milhões de itens do chamado kit de intubação. 800 mil itens já estão no Brasil, apenas dependente de aspectos documentais que aguardamos das autoridades americanas, para que esses itens sejam distribuídos para a população brasileira através do sistema de saúde, se for o caso. Além disso, determinamos a realização de pregões nacional e internacional, sem fixação de preço, para aquisição desses insumos de intubação orotraqueal, de tal sorte que o Ministério da Saúde possa apoiar os estados e municípios nessa ação que é deles, né, de prover esses insumos em caso de pacientes que estão com síndromes respiratórias agudas graves. Em relação à farmácia popular, eu vi que é um dos itens também, eu vou pedir para o Dr. Hélio Angotti, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Esqueti, para que ele trace um panorama. São muitas ações. Eu assumi o Ministério há 60 dias. O nosso objetivo e o foco principal é o enfrentamento à pandemia, e eu vou precisar do concurso do nosso secretário para que ele me apoie nessa resposta. Bom dia, senhores e senhoras, deputados, todos presentes. Falando brevemente sobre o programa Farmácia Popular, nós temos aí uma continuidade dessa política importante para as doenças crônicas no Brasil. Nós sabemos que temos um componente de gratuidade, no qual a pessoa vai em uma farmácia cadastrada e com a sua receita ela consegue obter de forma gratuita um medicamento, e tem o copagamento, em que o governo custeia 90% do custo. Nós estamos até inclusive aumentando, passando alguns itens da lista de copagamento para gratuidade, facilitando o acesso do povo brasileiro a esses medicamentos. E quando nós olhamos os investimentos, em 2019 foram gastos 1,9 bilhões no elemento de gratuidade e 459 milhões em copagamento. 2020 aumentou o investimento, 2,1 bilhões em gratuidade, o ano anterior tinha sido 1,9 bilhões, e 496 milhões em copagamento, o ano anterior tinha sido 459. E previstos para 2021, 2,04 bilhões em gratuidade e 429 milhões em pagamento. É uma política que tem mostrado, por meio de publicações científicas, bons resultados em termos de melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas, principalmente asma, diabetes, hipertensão arterial sistêmica. Nós temos também os medicamentos que são destinados a Parkinson, dislipidemia, rinite, osteoporose, glaucoma. Anticoncepcionais orais também tem inclusão na farmácia popular, e fraldas geriátricas. E o total de investimento nos últimos 3 anos, então, é aproximadamente 7,4 bilhões de reais. O que foi feito na pandemia para colaborar
né, para evitar que as pessoas se expusessem de forma desnecessária e perigosa nos momentos de pandemia. Foi alterada a periodicidade da troca de receita, o prazo é 90 dias, a autorização por meio de procuração simples para dispensação do medicamento, para evitar às vezes que pessoas de idade maior, grupo de risco se exponham, e a validade de 1 ano para prescrições, laudos ou atestados médicos. Então tudo isso foi feito para facilitar o acesso. É uma política que tem mostrado bons resultados. Continuamos investindo no crescimento dessa política e no aprimoramento dela. Então, brevemente, seriam esses alguns apontamentos. Obrigado, ministro, pela palavra. Obrigado, Hélio. A gente está acompanhando aí a sessão na Câmara em que o ministro Queiroga fala